que possamos sentir o amor de Jesus a envolver os nossos corações. Iniciemos a prece e quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Respirando fundo e soltando o ar lentamente, sentindo de maneira mais presente o nosso mentor individual, a quem também chamamos de anjo da guarda, amigo que nos auxilia dia a dia na nossa caminhada evolutiva. Vamos lhe agradecendo por seu amparo e orientação. Levemos o pensamento a Maria de Nazaré, pedindo a essa mãe amorosa que nos envolva sempre com seu manto de amor e nos ajude a caminhar com seu Filho, nosso Mestre Jesus. A Jesus agradecemos por seus ensinamentos que têm por objetivos nos ajudar a chegarmos ao Pai. E a Deus, Pai de amor e bondade, agradecemos o dom da vida e as oportunidades de aprendizado e entregamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em novas faltas e livra-nos de todos os males, que assim sejam. E assim nós pedimos o amparo, permissão para darmos início às nossas reflexões. Hoje nós vamos refletir sobre o egoísmo. O egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses, sem considerar os interesses dos outros. É atitude ou comportamento de quem prioriza exclusivamente seus desejos, negligenciando ou desprezando as necessidades e sentimentos alheios. Esse excesso de amor próprio, em situações extremas, pode se manifestar como indiferença ao sofrimento alheio ou como incapacidade de empatia. Em sociedade, o egoísmo pode provocar isolamento, conflitos e dificuldade para manter relações saudáveis, já que impede a cooperação e o respeito mútuo. E quais as manifestações do egoísmo? Quando alguém prioriza seus próprios interesses. Eu quero, eu gosto assim, eu preciso e mereço mais que o outro. O amor próprio é necessário, mas estamos falando aqui do exclusivismo. Tem dificuldade em se colocar no lugar do outro, falta de empatia para entender as perspectivas e sentimentos alheios. É não aceitar o ponto de vista do próximo. Dependendo do nível de egoísmo da pessoa, ela pode se tornar insensível, porque não pensa nas consequências de suas ações, se elas podem ou não magoar ou prejudicar os outros. O egoísmo está na dificuldade de compartilhar, dividir bens materiais, tempo ou atenção. Há casos em que numa relação de família, um dos cônjuges tem dificuldade em aceitar que seu par visite seus familiares, que tem amigos. Ciúme é um dos filhos do egoísmo. E os casos em que o pai ou a mãe, já idosos ou doentes, precisam de cuidados e a responsabilidade fica apenas para um, enquanto os demais filhos se julgam isentos da obrigação filial. O comodismo também é filho do egoísmo. Com o egoísmo, a pessoa pode se tornar manipuladora, usar os outros para alcançar os seus objetivos,
sem se importar com seus sentimentos ou necessidades. Atitudes de egoísmo atrapalham as relações entre os indivíduos e entre as nações, pois fazem prevalecer o interesse pessoal. Cada um vive para si, vendo no semelhante apenas um adversário que pode concorrer conosco. E isso pode promover uma sociedade dividida em exploradores e explorados. O egoísmo tem várias facetas. O desejo da exclusividade, a vaidade intelectual, em que o egoísta pensa que somente as suas ideias têm valor, a agressividade que impõe, a inveja daquilo que o outro tem, o isolamento para não ter que conviver e compartilhar. E em todas as suas faces, o egoísmo prejudica, maltrata e atrasa a marcha evolutiva de quem se deixa dominar por ele. Quando pensamos em egoísmo, nos vem logo na mente aqueles que acumulam grandes riquezas, que vivem no luxo e que não passam falta de nada. Pensamos nas nações ricas que têm muito e não repartem com as nações pobres. Mas até aqui podemos dizer, eu não sou egoísta. Busquemos pensar um pouco mais a fundo em nossa intimidade. Lembremos se alguma vez, em nossos lares, ao terminarmos uma refeição, deixamos o prato fora do lugar, sem nos preocuparmos com quem vai lavá-los, ou usamos um copo, xícara e simplesmente depositamos na pia, mesmo que não tenha nada lá dentro. Se numa refeição enchemos nosso prato, pegamos o maior pedaço de carne, de bolo, sem pensar em quem viria depois. Se ao assistir TV, eu sou o dono do controle e só as minhas programações favoritas têm destaque. Se exijo que o outro faça as coisas como eu faço, ou desejo que ele faça. E se isso não ocorre, eu fico com raiva. E quando penso que somente eu tenho direito à fala numa discussão, ou atropelo quem fala para mostrar minhas ideias, ou esqueço que a outra pessoa, seja em casa ou nas demais relações, também passa por dores, desafios, e me coloco o tempo todo como vítima, querendo ser ouvido, sem pensar em escutar com a mesma atenção que eu peço para mim. E quando chove, e mesmo com sombrinha andamos debaixo ali das marquises, sem deixá-las para aqueles que foram pegos de surpresa. Se estamos sentados no ônibus cheio e nem olhamos para o lado para não termos que ceder o lugar. Quando o funcionário chega na empresa e ficamos receosos de lhe ensinar o serviço, porque se souber mais do que nós, pode tomar o nosso lugar. E os torcedores que utilizam fogos de artifício sem pensar nos doentes, nas crianças, nos animais. Aquele que fura fila, que acha desaforo esperar sua vez para ser atendido. A falta de cortesia e respeito no trânsito. A grosseria com familiares por estarmos apressados. No egoísmo também reside o preconceito. Se eu considero a minha religião melhor que a dos outros, meu cabelo mais bonito, minha cor a mais perfeita, a minha raça superior, esquecendo assim que Deus nos ama de maneira igual. E as manifestações diárias do egoísmo continuam ao nosso redor e em nossas próprias atitudes, prejudicando a convivência com o próximo,
e, como consequência, a nossa evolução moral e espiritual. E diante de tantos desafios provocados pelo egoísmo, qual o remédio? A caridade. Para que o egoísmo diminua, é preciso que ela cresça. É o amor em ação. E nos ensinamentos de Jesus, vemos inúmeras possibilidades de praticar a caridade e o amor. E essa caridade pode sim começar conosco, olhando para as nossas atitudes, avaliando as que não nos deixam evoluir. Amar o próximo como a si mesmo. Olhar para cada um que convive conosco, que cruza os nossos caminhos, com o mesmo amor que queremos ser olhados. Pensando para o outro aquilo que desejamos para nós. E mais, pensando nas suas necessidades reais. Fazendo o nosso esforço de sermos homens de bem. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, temos características de um homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ele examina sua consciência, revê seus próprios atos, se pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Talvez a estratégia seja, antes de cada atitude nossa, pensarmos como ela respinga no próximo. Perguntemo-nos sempre, e se fosse comigo? Cada vez que fizermos esse esforço de imaginar o resultado da nossa ação no outro, como se tivesse sido conosco, como nos sentiríamos? Isso nos daria a resposta de como devemos agir. Somos menos egoístas como quando, ao fazermos uma caridade, oferecemos na mesma qualidade o que usamos ou gostaríamos de receber. Quantas vezes compramos looks para nós e lis para doar? E se ainda nos for difícil pensar no irmão lá de fora, busquemos então pensar nos que convivem mais diretamente conosco. Quais as atitudes de caridade estamos praticando em nosso lar? A paciência com o companheiro mais genioso, a escutativa acolhendo os sentimentos de um filho ou familiar mais queixoso, a caridade na partilha das tarefas domésticas, lembrar que o outro também merece momentos de descanso e não deixar em suas costas todo o serviço do lar. Enfim, em cada uma de nossas ações podemos perguntar ao Mestre: Senhor, o que queres que eu faça? E com certeza sentiremos em nossos corações a resposta: ame. E assim, agradecendo ao Senhor da vida por essa oportunidade de estarmos reunidos fraternalmente, vamos exercitar a caridade de enviar pensamentos de amor e de luz para auxiliar na paz e no bem universal. Enviemos amor aos que sofrem, aos que estão perdidos em vícios e depressões. Enviemos amor àqueles que ainda não sabem amar e provocam dores. Vibremos amor para todos que se encontram fragilizados, sem esperança. Vibremos amor por nós, para que sejamos fortalecidos, por nossos familiares,
principalmente por aqueles com os quais temos mais dificuldades, por nossos amigos e por aqueles que se julgam nossos inimigos. E deixemos uma grande quantidade de amor para que a espiritualidade leve onde houver maior necessidade. E assim, demos graças a Deus e que assim seja. Que possamos sentir o amor de Jesus a envolver os nossos corações. Iniciemos a prece e quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Respirando fundo e soltando o ar lentamente, sentindo de maneira mais presente o nosso mentor individual, a quem também chamamos de anjo da guarda, amigo que nos auxilia dia a dia na nossa caminhada evolutiva. Vamos lhe agradecendo por seu amparo e orientação. Levemos o pensamento a Maria de Nazaré, pedindo a essa Mãe amorosa que nos envolva sempre com seu manto de amor e nos ajude a caminhar com seu Filho, nosso Mestre Jesus. A Jesus agradecemos por seus ensinamentos que têm por objetivos nos ajudar a chegarmos ao Pai. E a Deus, Pai de amor e bondade, agradecemos o dom da vida e as oportunidades de aprendizado e entregamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em novas faltas e livra-nos de todos os males, que assim seja. E assim nós pedimos o amparo, permissão para darmos início às nossas reflexões. Hoje nós vamos refletir sobre o egoísmo. O egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses, sem considerar os interesses dos outros. É a atitude ou comportamento de quem prioriza exclusivamente seus desejos, negligenciando ou desprezando as necessidades e sentimentos alheios. Esse excesso de amor próprio, em situações extremas, pode se manifestar como indiferença ao sofrimento alheio ou como incapacidade de empatia. Em sociedade, o egoísmo pode provocar isolamento, conflitos e dificuldade para manter relações saudáveis, já que impede a cooperação e o respeito mútuo. E quais as manifestações do egoísmo? Quando alguém prioriza seus próprios interesses. Eu quero, eu gosto assim, eu preciso e mereço mais que o outro. O amor próprio é necessário, mas estamos falando aqui do exclusivismo. Tem dificuldade em se colocar no lugar do outro, falta de empatia para entender as perspectivas e sentimentos alheios. É não aceitar o ponto de vista do próximo. Dependendo do nível de egoísmo da pessoa, ela pode se tornar insensível, porque não pensa nas consequências de suas ações, se elas podem ou não magoar ou prejudicar os outros. O egoísmo está na dificuldade de compartilhar, dividir bens materiais, tempo ou atenção. Há casos em que numa relação de família, um dos cônjuges tem dificuldade em aceitar que seu par visite seus familiares, que tem amigos.
Ciúme é um dos filhos do egoísmo. E os casos em que o pai ou a mãe, já idosos ou doentes, precisam de cuidados e a responsabilidade fica apenas para um, enquanto os demais filhos se julgam isentos da obrigação filial. O comodismo também é filho do egoísmo. Com o egoísmo, a pessoa pode se tornar manipuladora, usar os outros para alcançar os seus objetivos, sem se importar com seus sentimentos ou necessidades. Atitudes de egoísmo atrapalham as relações entre os indivíduos e entre as nações, pois fazem prevalecer o interesse pessoal. Cada um vive para si, vendo no semelhante apenas um adversário que pode concorrer conosco. E isso pode promover uma sociedade dividida em exploradores e explorados. O egoísmo tem várias facetas. O desejo da exclusividade, a vaidade intelectual, em que o egoísta pensa que somente as suas ideias têm valor, a agressividade que impõe, a inveja daquilo que o outro tem, o isolamento para não ter que conviver e compartilhar. E em todas as suas faces, o egoísmo prejudica, maltrata e atrasa a marcha evolutiva de quem se deixa dominar por ele. Quando pensamos em egoísmo, nos vem logo na mente aqueles que acumulam grandes riquezas, que vivem no luxo e que não passam falta de nada. Pensamos nas nações ricas que têm muito e não repartem com as nações pobres. Mas até aqui podemos dizer, eu não sou egoísta. Busquemos pensar um pouco mais a fundo em nossa intimidade. Lembremos se alguma vez, em nossos lares, ao terminarmos uma refeição, deixamos o prato fora do lugar, sem nos preocuparmos com quem vai lavá-los, ou usamos um copo, xícara e simplesmente depositamos na pia, mesmo que não tenha nada lá dentro. Se numa refeição enchemos nosso prato, pegamos o maior pedaço de carne, de bolo, sem pensar em quem viria depois. Se ao assistir TV, eu sou o dono do controle e só as minhas programações favoritas têm destaque. Se exijo que o outro faça as coisas como eu faço, ou desejo que ele faça. E se isso não ocorre, eu fico com raiva. E quando penso que somente eu tenho direito à fala numa discussão, ou atropelo quem fala para mostrar minhas ideias, ou esqueço que a outra pessoa, seja em casa ou nas demais relações, também passa por dores, desafios, e me coloco o tempo todo como vítima, querendo ser ouvido, sem pensar em escutar com a mesma atenção que eu peço para mim. E quando chove, e mesmo com sombrinha andamos debaixo ali das marquises, sem deixá-las para aqueles que foram pegos de surpresa. Se estamos sentados no ônibus cheio e nem olhamos para o lado para não termos que ceder o lugar. Quando o funcionário chega na empresa e ficamos receosos de lhe ensinar o serviço, porque se souber mais do que nós, pode tomar o nosso lugar. E os torcedores que utilizam fogos de artifício sem pensar nos doentes, nas crianças, nos animais. Aquele que fura fila, que acha desaforo esperar sua vez para ser atendido. A falta de cortesia e respeito no trânsito, a grosseria com familiares por estarmos apressados.
No egoísmo também reside o preconceito. Se eu considero a minha religião melhor que a dos outros, meu cabelo mais bonito, minha cor a mais perfeita, a minha raça superior, esquecendo assim que Deus nos ama de maneira igual. E as manifestações diárias do egoísmo continuam ao nosso redor e em nossas próprias atitudes, prejudicando a convivência com o próximo e, como consequência, a nossa evolução moral e espiritual. E diante de tantos desafios provocados pelo egoísmo, qual o remédio? A caridade. Para que o egoísmo diminua, é preciso que ela cresça. É o amor em ação. E nos ensinamentos de Jesus, vemos inúmeras possibilidades de praticar a caridade e o amor. E essa caridade pode sim começar conosco, olhando para as nossas atitudes, avaliando as que não nos deixam evoluir. Amar o próximo como a si mesmo. Olhar para cada um que convive conosco, que cruza os nossos caminhos, com o mesmo amor que queremos ser olhados. Pensando para o outro aquilo que desejamos para nós. E mais, pensando nas suas necessidades reais. Fazendo o nosso esforço de sermos homens de bem. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, temos características de um homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ele examina a sua consciência, revê seus próprios atos, se pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Talvez a estratégia seja, antes de cada atitude nossa, pensarmos como ela respinga no